Hoje temos um convidado especial, Doutor André. Doutor André, seja bem-vindo. Antes de mais nada, Rafael, quem é Doutor André? Vamos lá. Presente. Estamos aqui hoje com o doutor André Costa Oliveira. Eu vou até filar porque é muita coisa, gente. Ele é neuropsicanalista, jurista e filósofo. É mineiro. A base dele hoje, ele mora em Brasília, mas atende em todo o Brasil e até fora do Brasil. E, inclusive, gente, quem estiver assistindo aqui e gostar do programa, ele atende aqui em João Pessoa também, né? Doutor André, seja bem-vindo, né? Muito Nosso obrigado. programa Gente e Gestão, que é um nome interessante, O né? nome é sensacional. Eu estou muito feliz de estar aqui. Uma honra muito grande participar do programa, estar aqui com vocês todos e, de alguma forma, poder agregar, poder trocar conhecimento. E, enfim, Gente e Gestão é um nome sensacional, né? Porque a gente trabalha, o empreendedor principalmente, né? Trabalha com a ideia do plano de negócios. A gente sabe que estatisticamente 80, 90% às vezes das empresas fecham porque não tem um plano de negócio, isso no primeiro e no segundo ano. E aí está o Sebrae, por exemplo, para ajudar, enfim, mas ainda assim as pessoas não procuram. E o que é um plano de negócio? O plano de negócio traça estratégias, metas, caixa, fluxo, recebimento, projeções, enfim, investimento direto, indireto, custo fixo, custo variável. Daí eu me pergunto, por que que você não tem um plano de negócio para a sua própria vida? Por que que Verdade. você não planeja? Você empreendedor, principalmente, por que que você não se pergunta como você vai lidar com uma nova experiência de gerenciar, de criar uma empresa do nada ou de ampliar uma empresa que já existe dentro de uma nova perspectiva? Como é que você vai lidar com as pessoas? Você tem condições de delegar função? Você tem condições de lidar com o fracasso ou com uma frustração de expectativa de um lucro ou de uma performance? Como você trata as pessoas que estão à sua volta? Você sabe ser efetivamente líder? Porque nem todo mundo lida bem com a ideia de ser líder, Você né? tocou num ponto importante agora, doutor, que o perfil, né? É Uhum. conhecer seu próprio perfil, né? Então, quando a gente fala de gente e Exatamente, gestão, não é só a gestão, mas eu como pessoa, né? Como é que eu vou fazer uma boa gestão se eu não me conheço? Então, tem vários exato. tipos de perfis de Sem empreendedores, não é dúvida, isso? sem dúvida, isso é fundamental. E isso, inclusive, extrapola os muros da empresa, porque eu, como empreendedor, como eu lido com a minha família? Se eu tiver dificuldade financeira, como é que estão os meus outros negócios? Como é que vai ficar a minha família? Eu vou ter apoio, eu não vou ter apoio? E se eu não tivesse apoio que eu espero? Isso tudo extrapola e muito os limites territoriais da empresa em que você trabalha e também vale, obviamente, para os seus colaboradores. Porque eu parto do seguinte pressuposto: a consultoria em neuropsicanálise para empresas, para pessoas jurídicas, para corporações e organizações, se baseia num tripé. Você conhecer a si mesmo, você conhecer e lidar com a sua equipe, independentemente da escala hierárquica dessa equipe, e a correlação, a maneira com a qual vocês interagem. Então, partindo dessas três premissas, a gente inicia um trabalho que invariavelmente é muito frutífero. Doutor, eu estava observando aqui, Rafael, não sei se você também tem esse mesmo pensamento, mas o que a psicanálise pode ajudar os empreendedores e até mesmo os líderes e futuros líderes se entender, se estudar para ser ingresso no mercado de trabalho? Bom, de diversas formas, como eu já disse anteriormente, você se conhecendo, conhecendo o seu colaborador, conhecendo o seu consumidor final e interagindo todo mundo, né? Agora, como funciona na prática? Funciona como uma espécie de confessionário. É um confessionário porque ali você vai refletir, você vai mostrar o que você tem de bom e aproveitar o que você tem de bom, vai mostrar suas fraquezas, vai trabalhar suas fraquezas. Não é uma consultoria, por exemplo, que vai transformar, eu sou uma pessoa, eu sou outra pessoa. Não, é lidar com isso. Até porque nós sabemos que isso não só no mundo corporativo, mas nas nossas vidas, existem situações boas e situações ruins que vão acontecer independentemente de quem você seja. Nenhuma situação dura para sempre, né? Verdade. Mas exatamente por isso vem a pergunta: quando os dias chuvosos chegarem, como é que você vai lidar com isso?
como é que você vai tratar isso daí? Você tem condições, você lida bem com o downsizing, por exemplo, com uma redução de custos, ou com uma redução de mercado, ou com uma produção menor por conta de uma crise, por conta de uma situação econômica precária, ou uma alta de moeda, enfim, como é que você lida com isso? E os seus funcionários? Você sabe admitir pessoas? Você sabe demitir pessoas? Você sabe colocar as pessoas efetivamente para fazerem aquilo para o qual elas estão preparadas? E quando eu falo preparadas, eu não falo só tecnicamente, eu falo preparadas do ponto de vista emocional, do ponto de vista de comportamento organizacional, de interação e integração. Porque na prática pode parecer até um pouco demagogo, mas não é. A família é uma extensão da empresa, e a empresa é a extensão da família. Porque o que acontece às vezes dentro da sua casa, você vai levar para o seu trabalho. E o que Exato. acontece no trabalho, você vai levar para casa. Não existe, na prática, no dia a dia, nós somos humanos. Então, não há como você compartimentar. Deu 6 horas da tarde, eu vou soltar a caneta, eu não terminei nem a frase que eu estou escrevendo, aí eu solto a caneta, vou embora e esqueço completamente, porque isso não funciona dessa maneira. A psique humana é muito mais complexa do que isso. E se a empresa é uma extensão de uma família, a gente entra num conceito latino, do conceito de compartilhar, né? Compartilhar, do latim, compartir. Compartilhar é dividir, dividir o pão, dividir, é o momento de confraternizar, de congregar, de agregar, e isso vem de livros antigos israelitas de 4.000, 5.000 anos atrás. Que E maravilha. a empresa não é diferente disso. Se você se sente parte da empresa, você produz melhor. Se você se sente parte daquilo, se o seu conselho é ouvido, se o seu não tem que ser acatado, mas se você tem voz para falar, se você tem voz para manifestar a sua opinião, e às vezes coisas tão simples, né? Às vezes você não gosta do café, e isso pode influenciar muito mais do que você imagina na produção de alguém que está trabalhando, porque o café não é bom, Nossa, que sabe? legal, né? É, Foram tantos insights, né? Esse primeiro bloco voou. Gente, vamos encerrar aqui o primeiro bloco, mas primeiramente eu quero agradecer aos um dos nossos patrocinadores, a Unidentes Assistência Odontológica, maior operadora do Nordeste, e agora também podemos dizer aqui que é a melhor. Então você que ainda não tem plano odontológico, entre em contato com a Unidentes e contrata já seu plano para os seus funcionários. Dizem que quem ri por último ri melhor, mas para que deixar para depois algo tão verdadeiro quanto o teu sorriso? Algo tão único e que fala tanto sobre você como é o seu sorriso, não pode ficar em segundo plano. O seu sorriso é essencial. Em tempos difíceis, sorrir é fundamental. É resiliência. Sorrir é saúde mental. Reduzir o estresse é crucial para a saúde mental. Sorrir é muito mais do que a expressão facial. O sorriso é uma ferramenta poderosa para promover melhorias significativas no nosso estado emocional. Sorrir é liberdade, é autoestima, sorrir é felicidade. A melhor coisa do mundo é oferecer às pessoas a oportunidade de estar em dia com seu sorriso e a sua autoestima. Sorrir é propósito, é missão, sorrir é diversão. O sorriso do seu colaborador é a porta de entrada da sua empresa. Eu, como consultor especialista em RH, afirmo: um funcionário feliz produz ainda mais. Levar alegria pro povo é muito mais do que um trabalho. Fazer as pessoas sorrirem é o meu propósito, é a minha missão de vida. Sorrir é saúde, é proteção. Sorrir é cuidado e prevenção. Viu só? É por esses e outros motivos que você não pode deixar seu sorriso para depois. Contar com a melhor empresa de planos odontológicos do Nordeste, isso sim é rir melhor. Unidentes, o seu sorriso é essencial. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com o Dr. André Costa Oliveira, neuropsicanalista, jurista e filósofo. Doutor André, a gente estava conversando ali atrás um pouquinho sobre essa questão de gestão. Às vezes pessoas ocupam um cargo de gestão e ele não tem aquela vocação para lidar com pessoas. Como é que a neuropsicanálise pode nos orientar, gente, na hora de uma contratação, de uma promoção para uma pessoa? Como é que a gente faz para avaliar? Às vezes a vida nos prega peças, né? Você não tem o perfil e de repente você acorda um dia tendo que gerenciar a equipe, tendo que coordenar um trabalho coletivo, um trabalho feito
em regime colaborativo com outras pessoas e às vezes até gente que você não conhece, né? O que torna a questão ainda mais difícil. Mas antes eu preciso fazer um preâmbulo. Ah, não ter facilidade para gerir, para ser gestor, para ser chefe, não é defeito. É um traço de personalidade, é uma condição, é uma característica que cada um de nós, sabe? É como você não gostar de comer melancia. Eu, por exemplo, não gosto de comer melancia, mas é uma característica. Eu não sou uma pessoa pior porque eu não como melancia. Agora, ser gestor, sim, dá trabalho porque você tem que fazer um negócio que muito empreendedor não faz, infelizmente, mas eu entendo as razões pelas quais ele não faz. Primeira coisa, delegar. Delegar a função é um negócio muito complicado, porque a empresa é seu filho, é sua filha, né? Você criou a empresa, você recebeu um dinheiro de um PDV e você quer investir, você monta um bar, monta uma padaria, monta um... Bom, na minha adolescência era locadora de vídeo, não existe mais locadora de vídeo, mas enfim, os PDVs acabavam em locadora de vídeo e em padaria. Mas você monta um negócio e aquilo é um filho mesmo, esse negócio é um filho. Daí a dificuldade de muita gente delegar, e se você não sabe delegar, você tem uma dificuldade que tem que ser superada, tem que ser tratada, tem que ser trabalhada, mas também não é uma condição sine qua non para que a empresa funcione. Você pode aprender, de repente, a deixar que alguém faça isso por você. Até porque quando você delega, você se sente corresponsável inconscientemente daquilo que vai acontecer ou deixar de acontecer. E você tende a assumir uma responsabilidade muitas vezes que você não tem. Agora, humanamente é impossível você trabalhar sem delegação de determinadas funções a determinadas pessoas. Então, isso sem dúvida alguma. Outra questão, tem gente que tem dificuldade em dizer não. E mais dificuldade ainda quando diz muito sim. Eu não sei o que que é pior, é a pessoa que tem dificuldade em dizer não, ou a pessoa que não fala nada, e aí engessa a produção, engessa a empresa, engessa a produtividade toda, né? Engessa a satisfação do cliente, porque vai estagnar, o cliente quer sempre que o produto melhore, não tem isso, todo mundo, é da natureza humana você ter a ambição que o produto melhore, que o serviço melhore de qualidade. Agora, dizer sim demais também é muito perigoso, porque você se torna complacente e essa complacência faz com que os seus subordinados, não é que eles abusem, não é que eles, não é nada disso. Nós não Se estamos aproveite da num período situação. de escravidão, não é nada É. disso. Mas faz com que eles tenham uma percepção errada, do que você efetivamente quer dessas pessoas. Sim é sim, não é não. E isso, claro, tem questões culturais envolvidas. Se você trabalha com alemães, por exemplo, se você trabalha com países nórdicos, Suécia, Noruega, o não é o não de uma forma muito peremptória. A cultura latina já tem uma visão um pouco mais flexível com relação a isso, mas não é nem pior nem melhor. Agora, que tem que ser trabalhado, e aí eu convido o gestor, o empreendedor, o empresário a essa reflexão. Eu sei delegar? Eu sei dizer não? Eu estou dizendo muito sim, eu estou muito condescendente, eu estou muito complacente? Eu, como empresário, quais são os traços que eu consigo identificar que o meu bom funcionário não só vai ser um ótimo gestor? A gente percebe de várias formas. A gente pode perceber quando ele tem, por exemplo, uma necessidade de afirmação muito grande, uma necessidade de performance, e não só de ter a performance, porque necessidade de performance é bom que se tenha, mas a necessidade de mostrar aos outros que ele conseguiu e que aquilo é obra dele. É claro que você tem aí um quadro de vaidade muito grande que tem que ser trabalhado, que tem que ser observado, porque isso pode, sem você querer, se sobrepor aos interesses da empresa, né? Uhum. E isso foi estudado em macroeconomia desde Adam Smith, passando por John Nash no século XX já, enfim, a ideia da teoria dos jogos, por exemplo, aborda muito isso. Aquilo que é bom para mim nem sempre é bom para a empresa, então vamos buscar o que é bom para mim e o que é bom para a empresa. Até porque é um E, relacionamento, né, doutor? Então exato. todos têm que estar. A vaidade, etimologicamente, vanitas do latim, a vaidade. Aliás, se vocês quiserem estudar sobre planejamento estratégico, gestão de pessoas, estudem o Eclesiastes. Eu já lecionei planejamento estratégico com base no Eclesiastes, porque o Eclesiastes, cuja a teoria histórica mais
recorrente diz que foi escrito pelo próprio rei Salomão. O Eclesiastes é uma aula de planejamento estratégico de coisas que eu poderia ter feito, que eu deveria ter feito, que eu não fiz, coisas nas quais eu falhei, sabe? E muito por conta de vaidade. Né? E a vaidade, etimologicamente, do ponto de vista literal, vanitas, vaidade é vazio interior. Se a gente aborda isso no sentido literal da palavra, etimológico, às vezes, uma pessoa excessivamente vaidosa, num ambiente corporativo, num ambiente organizacional, guarda questões dentro de si e uma necessidade de se expressar, e uma necessidade de falar e de se afirmar, que você tem que observar, que pode, num determinado momento, vir a prejudicar o negócio em si. Até mesmo o trabalho em equipe, doutor, com uma pessoa dessa forma, com esse comportamento, pode atrapalhar toda uma equipe, colocar toda uma Claro. cadeia de gestores a não ter a percepção da realidade da sugestão. Sim, porque o que ela tem, a bagagem que ela tem, precede a empresa. Veio muito antes da empresa. Antes dela ser funcionária da empresa, ela é um ser humano que cresceu com os seus traumas, com os seus medos, com as suas frustrações, e isso tem que ser entendido. Ah, mas isso não é problema meu. É claro que é problema seu. Ele é seu funcionário. Ele é seu funcionário. Se ele fizer bobagem, se ele colocar isso à frente de outras coisas, ele está pensando muito mais nele do que em você. Verdade. Embora você pague o salário dele. Vale. Mas entenda como uma família. É óbvio que, como uma família, a gente também vai ter crise, a gente também vai brigar, a gente também vai discutir, a gente também vai ter momentos um tanto quanto difíceis, mas as coisas passam, as coisas se resolvem. Vale, Agora, você sentir, e eu sugiro, inclusive, leitura do modelo de gestão estratégica das empresas japonesas. Nos anos 80, principalmente, há vasta literatura sobre isso, há vários livros nesse sentido. O modelo de gestão japonês, com relação a agregar a família do funcionário, a empresa, inclusive, é algo bem, bem interessante. E aí, uma última pergunta. Como é que você se sente no domingo? Você fala, putz, como é que é o domingo? Vamos deixar essa pergunta para o próximo bloco, Próximo bloco agora. porque, Perfeito. gente, eu vou ter que até pedir aqui a TV Manaíra para aumentar o tempo do nosso programa, que o papo tá muito bom, tá fluindo muito É bem. verdade. Vamos agradecer, Wagner? Claro. Segundo bloco. Gente, temos um parceiro. Quero dar os parabéns aí a Diego da Dori Medicina do Trabalho. Gente, a Dori Medicina do Trabalho, ela é uma empresa sensacional, né? Tem tudo que você precisa para a sua empresa, na parte de exames, de laudos. Inclusive, está trabalhando agora com uma nova estrutura, né, que fica aqui em frente ao Liceu Paraibano. Você não tem ideia, Rafael, da estrutura. Doutor, uma estrutura que até assim, a gente não sabe como explicar uma forma como um colaborador você está acolhido, Primeiro né? mundo. Primeiro mundo. Uma coisa do primeiro Coisa mundo. do primeiro mundo. Desejo Então, muito gente, conhecer. a Dori Medicina, ela vem aí para inovar, trazer soluções para a tua empresa. E tem um detalhe, se a sua empresa não tiver condições de mandar o colaborador, a Dori Medicina vai até a tua empresa, ela tem um caminhão estruturado com todos os equipamentos necessários para você fazer todos os seus exames sem precisar deslocar teu colaborador. Então, confiram, tá, gente? Fica em frente ao Trabalho Liceu Paraibano, individualizado, né? e é um Quer trabalho dizer, totalmente eu humanizado. quero eu naquilo que eu consumo. Isso é sensacional. Toda empresa precisa estar atenta à saúde de seus colaboradores. E a Dori Medicina do Trabalho, referência em saúde ocupacional há mais de 10 anos, está preparada para atender a todas essas demandas. E agora, em novo endereço e com estrutura ainda maior. São novos guichês e mais consultórios médicos. 14 salas de exames, incluindo a sala de raio-x, que foi ampliada e recebeu novos equipamentos. Além do laboratório, também ganhou mais espaço. A nova unidade proporciona mais conforto e mais agilidade nos atendimentos, otimizando o tempo do colaborador e também das empresas. E mais, quem escolhe a Dori Medicina pode contar com a unidade móvel à sua disposição para a realização de exames na sua empresa. Uma verdadeira clínica itinerante, sem fronteiras para o atendimento ao seu funcionário. Faça como centenas de empresas por toda a Paraíba. Cuide da gestão dos seus negócios, dos seus colaboradores. Cuidamos nós. Dori Medicina do Trabalho. Saúde para trabalhar e viver melhor.
Doutor, sobre a síndrome do domingo, né? Existe toda uma fantasia criada no domingo. Ah, na segunda eu vou ter que trabalhar, já não quero mais. E uma outra pergunta que é sequenciada. Quais são os tipos de transtornos mais comuns em colaboradores e líderes? Só poderia explicar um pouco para gente? Sim. Eu recebi um meme esses dias. Aliás, quem não recebe meme, né? Aliás, eu acho que o brasileiro é campeão mundial de meme, né? A gente ganha de longe de todos os outros países do mundo. Eu recebi um meme que fala o seguinte: o problema não é o domingo, o problema é que seu trabalho é ruim. Eu não concordo com isso. Eu não concordo porque o domingo é um dia da semana como qualquer outro, no qual você descansa e se prepara para a jornada da semana que se inicia. Tanto é que todo mundo acha que muita gente acha que a semana começa segunda, mas a semana começa no domingo, Verdade. né? É o primeiro dia. Tanto que segunda, segundo, né? É o segundo dia da semana. Olha, o domingo decorre de uma angústia que, no meu entendimento, nos dias de hoje, principalmente, com todo esse arcabouço tecnológico que nós temos e essa sociedade que nós temos hoje, que é uma sociedade muito doente, eu tenho vários artigos sobre isso, tenho livros publicados sobre isso. O domingo, a solidão do domingo, a angústia do domingo decorre de uma sociedade que não está bem. E que, por que não está bem? Porque nós vemos pessoas hoje profundamente solitárias, profundamente mal acostumadas, profundamente tristes. Se você pegar um metrô hoje, em qualquer cidade, qualquer grande capital do mundo, você vai ver isso. As pessoas são tristes, as pessoas são presas a uma tecnologia na qual, atrás de uma tela, elas fingem ser quem não são, fazer o que não fazem, ter o que não têm, e isso, obviamente, se reflete no organismo corporativo. Sexualmente infantilizadas, pessoas, adultos que não são adultos, né? E isso, claro que se reflete no mundo corporativo. E a ideia do compromisso, do horário para chegar da semana que se inicia, se você não está bem, é uma tendência que você procrastine. Então, é o desespero da pessoa que sai da balada no sábado e quer que a balada continue e procura outro bar para ver qual é o último que fecha. E não é porque quer beber, porque ela quer segurar o sábado à noite, né? Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, né? A música do Lulu Santos, que o Cidade Negra gravou até, que é bem legal. Então, o domingo decorre, na minha opinião, de um problema muito maior do que o trabalho em si, do que a atividade laboral. Uma coisa que se faz muito hoje, e que eu trabalho muito com clientes meus, é exatamente desenvolver a ideia de agregar, por meio de atividades não profissionais, os finais de semana à empresa. Por que não fazemos um café da manhã, um domingo, um dia das crianças, que não seja necessariamente 12 de outubro, mas um dia para as crianças se divertirem, ou uma ação social, para que você comece a se sentir parte disso, e isso não tem nada a ver com empresa grande ou empresa pequena, até uma empresa pequena com um número seleto de funcionários pode trabalhar também, mas eu entendo sim que o problema do domingo decorre de uma angústia que extrapola o domingo, que você vai levar para o trabalho na segunda-feira. E Claro aí a que você vai gente levar até segunda-feira. continuando, né, que foi a minha primeira pergunta, e sobre a segunda, quais são os tipos de transtorno mais comum Tem vários. liderados, os líderes Eu também, tenho né? visto nas últimas semanas, vamos falar do que eu tenho visto nas últimas semanas. Síndrome do impostor. O burnout é o Síndrome. queridinho das redes sociais. Nós já vamos falar do burnout. Síndrome do impostor é quando você, em decorrência de várias questões, eu não vou entrar agora, até pelo nosso tempo, especificamente é o que pode causar isso, ninguém está imune a isso, mas o que é a síndrome do impostor? É você, por mais eficiente que seja, por melhor funcionário que seja, por mais competente, por mais amigo, por mais parceiro, por melhor pai ou melhor mãe que você seja, você sempre está com a sensação de que você é incompetente, de que não está certo. Você faz alguma coisa, recebe um cumprimento e você fala, não, que nada, estão supervalorizando, eu não fiz nada disso e tal. E normalmente, às vezes, no que parece uma modéstia, a gente tem síndrome do impostor. E por que chama síndrome do impostor? Porque você tem um medo inconsciente em ser desmascarado. Um medo inconsciente de que alguém fale assim, você é uma fraude. Só que você não é uma fraude. E aí, a gente tem que avaliar por que isso está acontecendo. Por que você está se sentindo assim? Depressão funcional. Depressão funcional é depressão. E depressão mata? Mata, claro que mata.
Claro que mata. O suicida, por exemplo, não tem rosto. O suicida, você imaginava que o Robin Williams ia se matar? Um ator que faz papéis engraçadíssimos, comediante, enfim, muito bem sucedido. Posso te dar vários exemplos aqui, mas a depressão não tem rosto. E a depressão funcional, e aí ela se difere do burnout, a depressão funcional é quando você executa as suas tarefas laborais, as suas tarefas familiares, leva o filho na escola, busca, trabalha, produz, porém você carrega dentro de si um profundo sentimento de sofrimento, de angústia, ou seja, um sofrimento de alma, e ainda assim você está produzindo. Não preciso nem dizer que as consequências disso são extremamente sérias, mas você produz com uma dificuldade, quer dizer, tudo aquilo que você faria, um documento que você redigiria em 15 minutos, você vai levar 1 hora para redigir, e isso é importante você se atentar aos sinais, porque como ela é funcional, muita gente não percebe. Amigos, colegas de trabalho, muitas vezes não percebem que você está realmente sofrendo, porque você produz, e aí você sente culpa. Fala, poxa, eu não vou falar com as pessoas, eu não vou buscar ajuda, eu não me dou o direito de estar triste, de estar melancólico, porque eu estou produzindo. E isso é uma cultura que a gente tem que derrubar, porque todo mundo tem dias bons e tem dias ruins. E a depressão funcional se difere do burnout, que você perguntou exatamente aí. No burnout, uma tradução literal do burnout seria o quê? Queima total, né? Imagina uma máquina que funciona numa potência muito muito elevada ou dentro de uma temperatura muito alta e desliga automaticamente para não queimar. Eu comparo o burnout um pouco a isso. O burnout, diferente da depressão funcional, no burnout você trava. Você para de vez, você não consegue mais fazer nada. E lembrando, burnout hoje é causa de aposentadoria por invalidez, segundo a legislação e a jurisprudência brasileiras, principalmente o Tribunal Superior do Trabalho? Sim. Sim, tem gente que se aposenta hoje por invalidez, claro, mediante laudos, mediante todo um protocolo, por burnout. Interessante. Gente, estamos terminando, né, na verdade, o terceiro e último bloco. Nossa, doutor, foi um bate-papo muito bom, muito gostoso. Então, quero agradecer aí a todos, todo esse momento, né, que esteve aqui conosco durante a entrevista com o doutor André. Rafael, muito obrigado por mais uma vez esse programa, você estar aqui ao meu lado. Doutor, antes de encerrar o programa, a gente pede uma mensagem rápida de cada participante. Qual a mensagem que o senhor hoje deixa para todos os telespectadores, empreendedores, empresários da nossa região paraibana? As pessoas não dão importância real ao que significa a palavra. E para mim é uma palavra muito forte. E não é só porque eu leciono também, não. Prefixo grego de negação, a. Atomos, a coisa não divisível. Aluminum, aquele que não está iluminado. Aquele que precisa ser trazido à luz. Aquele que precisa ser trazido ao conhecimento. Porque luz é conhecimento e conhecimento liberta. Então, ao contrário do que a gente imagina, o conhecimento, inclusive uns sobre os outros, é uma via de mão dupla. E isso no ambiente corporativo faz toda a diferença. Porque se você não conhece as pessoas que trabalham com você, e se as pessoas que trabalham com você não te conhecem, você tem um problema sério. E você precisa tratar disso porque a sua empresa tem rota de colisão com o falimento. Pessoal, vamos encerrando então aqui nosso programa. Mais uma vez agradecer a presença de todos que nos assistiram. Terça-feira tem mais, não percam um episódio incrível que já estamos preparando para vocês. Até terça, pessoal.